Bom, a gente acredito que tivemos um primeiro semestre bastante rico, apesar de economicamente não ter ido bem, né? Infelizmente, a economia não respondeu às nossas expectativas, mas tivemos mudanças políticas consideráveis, 2 governos aqui em Minas e no Nacional assumindo novos, construindo um novo cenário político, né? E claro, toda vez que tem um novo cenário político, nós temos um reposicionamento de forças, você tem uma adequação, e acredito que essa fase de acomodação tá passando. Tivemos um cenário muito positivo no governo federal com a aprovação, com uma votação expressiva da reforma da Previdência. A votação surpreendeu e acredito eu que ela poderia até ter sido maior. Hoje, até pela análise que eu faço da própria bancada mineira, que teve gente que, se tivesse com o voto apertado, teria votado a favor, que não votou para não se indispor com o partido, que o partido fez questão, então fechou questão, mas se tivesse apertado, teria votado. Então, eu diria que não são só 379, eu diria que esse número poderia, com certeza, baseado em Minas Gerais, chegar aos 400. Claro que numa situação que há uma folga, o deputado muitas vezes vai se indispor com seus líderes do seu partido, não se indispõe e acaba não votando. Então acredito que tem uma reserva técnica aí, e a reforma da Previdência acredito que é o turning point da crise brasileira, que abre um novo horizonte, abre perspectiva, destrava com certeza investimentos, e acredito que ela indo para o Senado, ela vai ter uma tramitação rápida, e acredito que pode incluir estados e municípios. Não incluir diretamente, eu acho baixa probabilidade, já está automaticamente incluso, mas alguma cláusula que serão referendados via votação ordinária na Assembleia. E uma votação ordinária na Assembleia é mais fácil do que uma votação qualificada com 2/3 dos votos. Então, acredito que a maioria dos... Pois não? Antes que se perca na distância, o senhor falou assim, se o governo tivesse apertado, o que é isso? Não, se a votação tivesse mais próxima, de 320, 330, acredito que alguns poderiam ter votado favoráveis que não votaram. Eu acredito que o placar 379 permitiu que alguns tivessem o conforto de, apesar de, no seu foro íntimo, aprovarem a reforma. Mas o senhor disse assim, se o governo tivesse apertado. Não, apertado, se estivesse com o placar apertado, se estivesse com a votação exprimida, alguns que, de foro íntimo, princípio, votariam a favor da Previdência, que confortavelmente não votaram porque não era necessário. Porque ali no Congresso, quando foi para votar mesmo, a maioria já sabia que a votação era acima de 350 votos. A FIENG participou ativamente, a gente teve em Brasília sexta, terça e quarta. Então, monitorando ali antes da votação. A FIENG também fez uma campanha pró-reforma da Previdência, né? A FIENG, eu digo, a FIENG está lá todo dia, né? Mas a FIENG, o presidente esteve presente, né? Então a gente conseguiu sentir a temperatura e trabalhar também nessa direção. Então a gente acredita que a reforma da Previdência vai trazer um novo ânimo à economia e que, eventualmente, no Senado, o cenário mais positivo seria a inclusão dos estados e municípios, direto, sem precisar de qualquer aprovação, mas esse cenário hoje eu julgo de baixa probabilidade, mas embora seja o cenário ideal do ponto de vista econômico. Mas o mais provável seria alguma cláusula remetendo a uma aprovação simples na Assembleia, ou eventualmente um outro cenário também que seria bem favorável, apenas a sanção do governador aderindo à nova Previdência. Esse seria o cenário mais favorável depois da inclusão automática.
Isso para Minas Gerais é fundamental, porque nós temos um dos piores quadros fiscais do Brasil e com um problema previdenciário ainda maior que os outros estados. Então, havendo a reforma da Previdência, se ela não incluir estados e municípios, passa a ser prioridade da agenda aqui no outro dia, acho que até acima mesmo do plano de recuperação fiscal, que também está na prioridade do governo. Então, no governo federal, a gente, apesar de ter um primeiro semestre bastante conturbado, a gente tem vários sinais de melhoria na ambiência para se investir, como, por exemplo, reforma do Bloco K e social, que o governo está reavaliando, das NRs. Tudo isso vai melhorar o ambiente de negócio e a FIEM tem feito campanhas nessa direção. E o social mesmo já foi anunciado pelo governo, que será simplificado em muito. E também eu diria que agora na MP da Liberdade eles estão extinguindo o social no relatório que foi aprovado ontem no Congresso, na comissão mista. Então a gente vê com muito bons olhos, que talvez vá começar a tirar um pouquinho desse custo do Brasil, né? E acredito que aqui em Minas também tem aquela comissão de desburocratização. Chegou-se à conclusão de 183 medidas para desburocratizar o nosso regulamento tributário e na Assembleia foi criada também uma comissão de desburocratização. Então tudo isso, estadual e federal, no meio ambiente também tem processos eletrônicos andando que vão automatizar nas outorgas, que vão automatizar o licenciamento ambiental, que são positivos, quer dizer, eficiência e celeridade não é sinal de pouca proteção, é sinal de respeito, né? Com o cidadão e com o brasileiro e de previsibilidade dos fatos. Todo mundo gosta de ser bem atendido, então mudanças nessa direção são muito positivas. Então a gente entende que aqui no governo do estado também estão sendo feitas várias ações para melhoria do ambiente de negócio e no governo federal também a mesma agenda. Então é uma agenda positiva, que é demorada, porque claro, estamos num estado democrático de direito, então toda mudança ela passa por uma discussão com a sociedade, mas eu vejo isso com muita positividade. E até agora os nossos números não refletiram isso. Por quê? Porque não havia confiança. Então acho que agora, com a aprovação da reforma da Previdência, vai passar para os agentes econômicos confiança que as mudanças realmente serão implementadas, que o governo tem um apoio, se eu não vou dizer da base, tem um apoio dos deputados, de maneira geral, com as teses que ele defende. Que no apoio não seja o governo, que o apoio seja as teses que o governo defende. Temos um Congresso mais liberal do que congressos anteriores, na minha percepção. E isso, independente de se apoiar o governo ou não, estão apoiando o Brasil, então isso é positivo. E aí, volto a dizer, porque governo, gente, o Congresso é um contrapeso ao governo, porque o governo não está 100% certo todas as vezes, né? O importante é que os poderes defendam o Brasil. Então, acho que isso que a gente está vendo, essa maturidade. Apesar de ter divergências entre Congresso e governo, se aprovou aquilo que era imprescindível para o Brasil, que era uma reforma da Previdência. E isso eu acho muito positivo, né? Qual que seria a expectativa de aumento de investimentos aí previsto para o segundo semestre após a aprovação da reforma da Previdência? Quem sabe vindo aí uma reforma tributária? Pelo que a gente está sentindo aqui, tem vários empresários que eu recebi há alguns tempos que estão com projetos aprovados, só esperando o verde da matriz, que só está esperando a aprovação. Tem algum volume de investimento previsto, algum percentual que possa ser? Eu acredito que nós vamos ter uma nova dinâmica de crescimento, assim que aprovado mesmo o projeto. Acredito que o Brasil vai entrar num ritmo de crescer a taxas próximas de 3%, que era a previsão para esse ano, inicialmente. Entre 3 e 4, na minha percepção. Vai mudar o cenário todo, né? Porque, claro, o Brasil passa a entrar no eixo, na rota dos investimentos. E tem muita coisa a ser feita. E, paralelo a isso, o próprio governo
já anunciou, o Banco Central anunciou, passando a reforma da Previdência, que ainda vai ter reduções adicionais da taxa de juros, que obviamente vão irrigar a economia, né? Então, eu acho que todos esses fatos somados, né, vão dar um novo ânimo, um novo ímpeto à economia brasileira. E aí nós vamos ter que começar a reduzir a curva de desempregados, vamos começar a reduzir outras flagelos que estão presentes em função de estarmos há 3 anos numa recessão técnica. Porque, apesar de termos crescido um pouco o ano passado, talvez tenhamos um pequeno crescimento esse ano, o fato concreto é esse. Esse crescimento que o senhor está prevendo, ele começa com a ocupação, a capacidade ociosa que as empresas têm hoje? Com certeza. Antes de investimento, então, começa... Não, depende do setor. Tem setor que a decisão de investimento ela é muito lenta. Quer dizer, entre você tomar a decisão e o investimento ser concretizado, então se já há expectativa, mesmo que ele tenha capacidade ociosa, ele vai fazer o investimento porque ele tem expectativa lá na frente. Tem setores, gente, que o investimento demora 5 anos para maturar. Então, celulose. Você tem que plantar madeira agora. Demora 10 anos para maturar. Então, quer dizer, não dá para tomar, entendeu? Quer dizer, tem uma agenda conjuntural positiva, quer dizer, o Brasil entrou no eixo, vamos investir. Então, ele vai plantar o eucalipto para daqui a 7 anos colher, para fazer a fábrica para usar aquele eucalipto. Estou dando um exemplo, né? Os próprios efeitos da reforma são a longo prazo. São a longo prazo. Principalmente, né? O que acontece que o empresário às vezes represa o investimento em busca de uma relação de maior confiança com o mercado? É muito simples, porque no atual cenário, nós estamos adiando essa reforma há alguns anos. Se chega no momento de ruptura. Então, como é que eu vou investir numa planta bilhões de reais, sabendo que em 2021 o Estado pode estar inadimplente? Ou seja, a sociedade entra em colapso. Quer dizer, que segurança eu tenho? Não vou fazer, ele vai esperar. E é o que está acontecendo. Né? Mas em quanto tempo, na média, esse investimento empresarial começa a dar retorno? Não, o investimento, quando ele começa, claro que hoje tudo tem licenciamento ambiental, né? Mas a gente tem investimentos, inclusive, com os licenciamentos prontos, né? Aguardando apenas a tomada de decisão, o green light da matriz. Aí começa imediato. Mas qual seria o valor que tem de investimento que está na fila para... Gente, isso nem Rudine sabe. Qual que é o valor que cada empresário no Brasil está pensando em investir no Brasil? Não, mas em Minas, se eu não, teria uma expectativa, nós temos em Minas tá quantos parado, mil? tá parado? Não tem. A gente tem alguns bilhões de reais. Nós temos hoje, em protocolo de intenções, 600 projetos em Minas Gerais, aguardando, por exemplo, na Secretaria da Fazenda. Agora, se tem projeto que tem gente, o que eu estou querendo dizer, gente, tem muita gente que está fazendo o dever de casa. O que ele está fazendo? Ele está aprovando tudo que é burocrático. Aprovando o meio ambiente, aprovando na Secretaria da Fazenda regime especial, aprovando, fazendo projeto, mas não está startando. Não está falando assim, começa a construir, começa a fazer. Está aguardando. Né? Não, a minha empresa investiu. A minha empresa investiu e esse ano não correspondeu. Agora, presidente, você falou que a reforma da Previdência seria o turning point da crise. Tem também a reforma tributária, mas isso também depende das políticas lá em Brasília e tudo tem tempo. Existe alguma medida que Minas Gerais, principalmente, pode fazer para que a gente não fique dependendo tanto dessa reforma? Por exemplo, uma retomada da mineração que está parada. O que a gente pode fazer para ter efeitos mais imediatos? São as ações que a gente mesmo vem defendendo aqui junto ao governo e que a gente tem tomado, né? A defesa da mineração segura, né? Tivemos a retomada de Brucutu, que foi fundamental, vai ser fundamental para o desempenho de Minas Gerais. Tivemos alguns alentos positivos, por exemplo, que a gente perdeu ali, no auge da crise, 90 milhões de toneladas. Só que a gente ganhou 20 da Anglo-América, que passou parado o ano todo e voltou a operar em dezembro. Então, na verdade, em comparação com o ano passado, a gente tinha perdido 70. Em comparação com o potencial que tinha, 90. Mas, comparando 2018 com 2019, a gente teve 20 milhões, 20 e poucos milhões na Anglo-América parado o ano todo. Quando houve o vazamento, eles só voltaram a operar no final de dezembro. Com a retomada de Brucutu, esse número caiu para 60, das 90.
Se você tem 20, então, na verdade, em relação a 2018, nós estamos com uma queda de 40 hoje. Ou seja, já é um cenário bem melhor do que os cenários, inclusive, por nós projetados, porque Brucutu retornou. Nós acreditamos que vários projetos de mineração, esses sim estão andando rápido, porque, claro, como o preço do minério subiu, em função da própria queda da oferta aqui, vários projetos que não tinham viabilidade, hoje tem, mesmo minerando a seco. Então nós vamos ter ali, acredito eu, principalmente em minas médias e menores, que são mais rápidas de ter o licenciamento, de ter licença, nós vamos ter um grande fluxo de entrada no mercado aí nos próximos 12 meses. Então a mineração sim, será um ponto que com certeza, projetos maiores não, projetos maiores demoram mais para serem maturados. Mas a gente pode ter a retomada da Samarco no ano que vem, porque já vem desde 2015, não um projeto, né? Mas não era esse ano, Samarco? Não, a Samarco não volta esse ano. Ela volta no segundo semestre do ano que vem. Em função... tá tudo... É claro, gente, tudo depende de várias amarras, né, que vão sendo liberadas, inclusive legais. Mas hoje a previsão para Samarco é julho, agosto do ano que vem. E está dentro do cronograma. Tá certo? Então, até esse trabalho mesmo de convencimento dos acionistas, manter o investimento, etc. Todo um trabalho. O custo do minério foi para quanto hoje? Tá bom? O minério está acima de $100, né? Claro que ele oscila de acordo com a qualidade. Tem minérios com melhor qualidade com prêmio mais alto. O minério está na faixa de $110 a tonelada. Então isso está viabilizando muito projeto. Projeto de custo de $70, que são projetos menores, que não eram viáveis. Hoje eles são viáveis, porque 70 por 110, mas o preço, quando do acidente, o preço estava na faixa de 70, ou seja, esse projeto não era viável, porque ele ia investir para custo, e o preço já teve a 50, 30, então você vai investir a 70 para tirar a 30, o risco é grande. Quando já está a 110, você tem um prêmio aí. É claro que esse projeto vocês estão tentando amarrar com contratos, né? Porque se ele consegue um contrato futuro, ele atrela o projeto ao preço. A vantagem desses projetos menores, que apesar de terem custo maior, eles são muito rápidos de entrar em operação, principalmente minerando a seco, porque os entraves burocráticos para licenciamento são muito menores. Você citou aí 600 projetos que estão aguardando, né, essa melhoria. E não é de mineração, não. 600, não são de mineração. Quais são os segmentos que vão ser mais impactados de imediato? Não estou nem dizendo que esses 600 estão aguardando, não, tá certo? Pode ter projeto que está, de fato, em execução. O que eu digo é o seguinte, as empresas estão fazendo o seu dever de casa, deixando pronto para quando tomar efetivamente a decisão de investir. Tem vários desses que já são investimentos em andamento mesmo, que estão só aguardando o trâmite burocrático, que é uma coisa que a gente quer reduzir. Quer dizer, a gente não pode ter esse trâmite burocrático tão lento. Hoje uma empresa em Minas Gerais, só do ponto de vista do governo, ela está demorando 6 meses para conseguir a sinalização dos seus apoios do ponto de vista do governo, quer dizer, ter um protocolo de intenções com tudo chancelado. A gente quer reduzir esse número, o governo fez uma força-tarefa nessa direção e a gente acha que talvez já no final do ano a gente reduza essa fila para 2 meses. Com isso a gente vai ser mais célere para captar investimentos de outro estado. E uma coisa que tem que ser dito é o seguinte, a mentalidade do governador, o discurso do governador atrai investimento, né? Porque o empreendedor entende, lá que eu vou ter uma maior segurança, porque o governador pensa em atração de investimento, pensa em tratar o empresário como ele deve ser valorizado, etc. Então, esse papel do governador como garoto propaganda do estado de Minas Gerais, ele vem sendo muito bem feito e a gente tem sentido aqui um fluxo maior de empreendedores em função disso, que chega e fala claramente, não, o que está trazendo aqui é a mentalidade do governo de Minas Gerais pró-business, o que ele está falando está gerando impacto. Então,
Presidente, ao contrário do entusiasmo do senhor, o vice-presidente da República não está tão confiante na reforma. Ele disse que daqui a 5, 6 anos o Brasil terá que fazer outra. Não, eu concordo. Isso aí, concorda, o senhor concorda? Eu concordo. Isso não é o contrário, não. Concordo. Isso não trava investimento, não? Não, porque o risco hoje é de ruptura. Por que trava investimento hoje? Porque há uma ruptura. O Brasil tinha que ter feito a reforma desde 1990. Então, nós não vamos ter mais uma ou duas ou três reformas, nós vamos ter várias, porque a medicina está evoluindo a passos largos. Talvez alguns dos senhores presentes, espero, vivam aí 120, 130 anos. Mas é a realidade. Ué. Se você pegar a sua avó com 45 anos, ela já era avó. Hoje, mulheres com 45 anos estão em excelentes condições. Eu estou dizendo assim, de tudo, de trabalho, de capacidade, de mentalidade, de disposição, algumas começando a vida. Então é uma mudança completa, né? Seu pai, quando você chegar na sua idade, você vai ser muito mais jovem que ele, e o seu filho vai ser muito mais jovem que você. E isso, claro, gente, isso tem reflexo na sociedade, porque principalmente na Previdência. Porque se você vai ser sustentado 50 anos a mais, não dá para aposentar no mesmo dia. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, a única certeza que eu tenho é que essa não é a última reforma, viram várias, que serão ser necessárias 5 ou 6. Agora, qual é o problema? O problema é que nós estamos com a ruptura pronta, os estados rompem, já estão rompidos, e a União rompe em 2021. Então, se não tiver agora, você não tem horizonte nem de 6 anos. Né? Então, desculpa te corrigir, eu concordo em grau, gênero e número com o vice-presidente da República. Só que para o nosso momento é o remédio que a gente precisava. E o mercado entende assim. Então não afeta negativamente. Não. Todos os países do mundo terão que fazer reforma da sua Previdência, várias, ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque nossa realidade está mudando. As pessoas não têm 7 filhos mais, elas têm 2. Quando tem, as pessoas vivem muito mais. Claro que Previdência passa a ser um ponto crucial em todas as economias. Você acha imprescindível a inclusão dos estados e municípios no segundo turno da reforma da Previdência? E por que Minas Gerais, de repente, ou os outros estados, não se articularam politicamente para conseguir isso já no primeiro turno? O problema não é que não se articularam, tentaram. Né? O problema é que aí é a lógica política. E a gente tem que entender a lógica política, infelizmente, ela não é pró-Brasil, ela é pró... O deputado federal, de maneira geral, ele entende que ele está assumindo o desgaste inteiro de fazer a reforma, tanto na União, como para o público em geral, e ainda tendo que fazer dos servidores estaduais. Quando eu falo estadual, são só os servidores públicos estaduais. Então ele entende que parte desse desgaste tem que ser da Assembleia, não somente da Câmara dos Deputados, o que eu até entendo a lógica. Né? Por que só ele tem que pagar o preço político por isso? Porque venderam muito mal para a população, quer dizer, venderam para a população teses erradas. Então, dentro da lógica política, o que o deputado federal está falando? O que me competia, eu fiz. Agora, qual é de competência do estadual que ele faça? E por que ele está falando isso? Porque amanhã quem vai concorrer com ele é o estadual, que vai concorrer com ele numa campanha federal, e vai concorrer falando, ele votou na Previdência e eu não. Então, eu estou aqui dizendo para você o seguinte, existe uma lógica política, existe. O que o deputado está dizendo, olha, isso é da competência do Estado, não é da minha competência. Então manda lá para o Estado. Claro que para o Brasil seria muito melhor que se aprovasse tudo de uma vez, porque nem todo governador tem 2/3 do voto para aprovar na Assembleia, e o funcionalismo público nos estados é muito articulado. Né? Então, de fato, é complicado, mas se vier a reforma com maioria simples, ordinária, eu não tenho dúvida que passará em quase todos os estados do Brasil. Mas é claro que adia, né? Porque aí é um novo trâmite político. Então não é o cenário ideal, mas a minha leitura é, se vier mastigadinho um pouquinho,
facilita. O governo está colocando todas as cestas na reforma da Previdência. E se não der certo? A FIEM já pensa numa agenda de reforma tributária, de impressionar o Congresso para outras coisas, impressionar o governo para outras? Nós já estamos discutindo todas as outras agendas, inclusive a reforma tributária. O Bernardo Api já esteve aqui na casa. Amanhã, eu e a equipe técnica nossa vamos ter uma reunião com o Marco Cinta, secretário da Receita Federal, para discutir os projetos lá em Brasília. A FIEM tem se mobilizado, inclusive articulado junto ao governo federal de maneira muito ativa, né? Recebemos aqui o general Heleno, colocamos nossas posições, recebemos aqui o vice-presidente da República, estive com o general Ramos, primeira agenda do general Ramos foi com a FIEM, levamos os problemas do Estado, levamos as nossas preocupações com relação às reformas estruturantes. Estamos trabalhando junto da bancada para os projetos de Minas. Vamos ter uma reunião com o general Ramos, com os líderes da bancada de Minas Gerais, em agosto. Então nós estamos trabalhando tanto aqui no governo estadual como no governo federal. Agora, não tem day after sem Previdência. Nós temos que entender isso. Eu tenho certeza que a reforma da Previdência vai passar, porque se ela não passar, não tem nada. Não tem, acabou. Não adianta fazer mais nada. Porque a Previdência engole todo o resto. Então não é, eu posso fazer isso e não fazer a reforma da Previdência? Não. Eu posso fazer isso, não pode. Não tem como, não fecha, não tem. Então, eu não vejo como, sempre tive essa posição em relação à reforma da Previdência, não tem como ela não passar, porque sem ela é insolvência, tanto de município, de estado, como federação. Ponto. Então, a reforma da Previdência vai passar. Se ela passar bem, igual foi no primeiro turno, com 379 votos, que é uma votação expressiva, né, gente? Teve 130 votos contrários apenas. É uma votação expressiva. Ela sinaliza que outras reformas terão um caminho mais fácil, já que ela é a mais difícil do ponto de vista popular. Então, isso também abre um novo horizonte. Você ter uma votação com expressão razoável no tema mais polêmico, abre caminho para que as outras reformas passem de maneira muito mais fluida, e isso dá confiança para o mercado. Se a gente tivesse visto uma aprovação com 317 votos, estava todo mundo preocupado com a segunda votação, estava todo mundo preocupado com o Senado, com a volta para a Câmara. Com 379, todo mundo se preocupou. Porque no Senado vai passar mais fácil que passa na Câmara, porque lá a consciência da necessidade é ainda maior, né? Em função até da experiência maior adquirida pelos senadores, que todos eles já passaram, a maior parte deles, todos não, mas uma grande parte são ex-governadores, são pessoas que entendem a dinâmica do Estado com muito mais, vamos dizer assim, eu estou falando de maneira geral, né? Então, no Senado há um ambiente muito mais favorável. Então, com 379 votos, foi muito positivo para a Previdência, foi um sinal muito importante para os investidores e é muito positivo para as outras reformas que tem que vir. E o governo tem sinalizado naquilo que nem precisa de lei, que é o caso do Bloco K e E-Social, que são medidas burocráticas, das NRs, tem sinalizado toda uma agenda positiva e tem dialogado com a gente propositivamente e tem aceitado as nossas propostas, a aderência, né? Então, por exemplo, o seu roteiro aí está na reforma tributária, né? Uhum. Qual reforma que vocês vão apoiar? Tem 3 andando, né? Pois é, por isso que nós estamos aprofundando. A FIENG não faz nada de maneira leviana. Todas as propostas, mesmo que sejam antigas, elas mudaram muito. Então, os estudos que a gente fez no passado, eles não têm base com o que está sendo proposto hoje. Porque, por exemplo, a proposta do Baleia, a gente hoje não considera positivo. Não, na nossa avaliação, não é uma proposta positiva. Isso eu já posso afirmar. Pode ter alterações no projeto? Pode. A proposta do Raul, nós estamos estudando ela mais aprofundada, mas a gente entende que
a proposta do imposto único, do ITEX, é uma proposta que a gente também entende que tem um potencial, mas temos que avaliar vários pontos obscuros, é o que nós vamos fazer amanhã, analisando as 3 propostas. Pode sair uma quarta? É claro, negociação política é isso. Entra lá dentro do Congresso, gente, um dia que entrou, por isso que a gente tem que ter, às vezes fala assim, o Flávio está contra a proposta do Baleia, ele muda totalmente, a gente é a favor, né? Não existe isso. Queriam aqui vários empresários da casa pressionando para a gente fazer uma adesão à proposta do ITEX. E eu não fiz. Embora apoie o conceito da simplificação, etc, até os detalhes é que estão, lá que estão. Quer dizer que eu sou contra? Não. Quer dizer que eu vou aprofundar, ver em que pé que está, se resolver os gargalos que a gente sabe que existem, para então emitir uma opinião. Então, com relação à reforma tributária, ela é imprescindível. Agora, inclusive, comentaram que eu estava assim, com urgência da reforma tributária. Não, eu sou a favor da reforma do Estado antes da reforma tributária. Só para deixar claro. Só que não está na agenda. Então não adianta. Por que eu sou a favor da reforma do Estado? Porque qualquer reforma tributária na mão do governo, qualquer que seja o governo, se ele não tem dinheiro, quer lugar melhor para arrumar dinheiro? Então qual que é a tendência do governo? Olha, se eu não tenho caixa, estou precisando de caixa, é muito mais fácil fazer o ajuste pela receita do que pela despesa. E o problema é que o Brasil não comporta aumento de carga tributária. Então esse é meu medo com relação à carga da proposta, por isso que a gente quer estudar muito e ir no detalhe. Porque a tendência dos governos e de quem está gerindo o recurso é aumentar a receita. Presidente, muitos já opinaram, eu queria saber a opinião do senhor, dos empresários brasileiros, como que eu vejo uma eventual modificação, nomeação do deputado Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Que tipo de repercussão no mundo do negócio pode ter? Eu posso, só para não perder o raciocínio, eu posso te responder isso depois, não vou fugir da resposta. Eu queria fazer uma pergunta sobre a reforma tributária. Pode. Dentro do raciocínio. A Assembleia está defendendo muito a questão da Lei Candir e que se volte a taxar os produtos primários, que aqui em Minas teria principalmente o efeito na mineração, né? A FIENG é a favor de acabar com essa isenção para os produtos primários e voltar a taxar o minério e outras atividades, ou a FIENG é contra? Eu queria saber como que a FIENG está se posicionando. Eu vou responder de maneira bem contundente, aí peço que vocês sejam condescendentes comigo quando publicar. Isso é um equívoco de proporções bíblicas. Por quê? Você não tributa exportação. Se tributar a exportação, nenhum país do mundo tributa produto exportado. E qual que é o problema? Toda vez que tem um aperto financeiro, aí começa assim, não só para esse setor. Depois que abriu a porta, vai todo mundo. E o que nós estamos matando? Nós estamos matando o futuro do Brasil. Então, eu não acho que tributar a exportação é saudável em qualquer situação que seja, em qualquer produto. É um crime contra o nosso país, porque o produto nosso vai ser tributado ao entrar naquele país. Se você tributa ele aqui antes e depois ele recebe a tributação de lá, ele fica inviável. Nós não somos contra, nós somos radicalmente contra. Nós entendemos que é um equívoco, que é o problema da comoção. Quando ocorre alguma coisa, vem a comoção, aí vem as ideias, porque todo mundo gosta de ter ideia. E ideia fácil, então, é mole. O cara fala assim, a gente exporta tantos bi, bota lá 18% de CM, pronto. É tantos bi de receita. Só que ele não entende que na hora que ele fizer isso, ele não vai exportar mais tantos bi. E que aí ele matou tanto de emprego, tanto de geração de renda, tanto de dinâmica no tecido econômico, e que às vezes ele vai recolher menos imposto. O senhor concorda nem com o pagamento da compensação de 135 bilhões?
Não, estou falando com relação a voltar à tributação das exportações. É um outro assunto. Bom, vamos lá. É claro que eu concordo com a reparação. Agora, é possível ter essa reparação no Estado de hoje? A União tem esse recurso? Né? Porque o que está na lei é que haveria reparação. Do para trás não tem. Então não adianta a gente ficar sonhando. Qual que é meu medo? Quando a gente coloca um sonho, aí fica todo mundo sonhando. Eu quero ganhar na loteria. Aí você deixa de fazer, porque você vai ganhar na loteria semana que vem. Você não faz um para casa. Então é mais ou menos o que eu vejo a Lei Candir. Fica todo mundo, vamos... É a solução dos males. E não é. A solução dos males tem que partir nós, de enfrentar os nossos problemas. Não tem saída fácil. Tá certo? Aí você vai me dizer, eu acho que os estados exportadores devem ser compensados? Claro, é o que está na lei. Agora, é viável, é crível receber 10 anos para trás? Acho difícil, com o estado da União atual. Agora, pode ser que seja uma compensação daqui para frente? Vamos construir. Agora, isso vai salvar a Minas Gerais? Não vai. Nós temos que ter consciência disso. Né? Porque eu vejo muita gente, não precisa fazer nada disso, não. Vai ter a compensação da Lei Candir, nós temos lá 100 e tantos bilhões. Vira uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Entendeu? E é o que eu sinto. Ninguém quer enfrentar problema. E aí fica com sonho. Só que enquanto não sonha, quem paga as contas? Teve um estudo federal esses dias e mostrou que é possível que haja uma redução da renda do brasileiro, puxando para baixo consumo, indústria, comércio e com redução no final do PIB, por causa da reforma da Previdência. O que você acha disso? É possível? A FIENG está preparada caso isso aconteça? O estudo fala o quê? A reforma da Previdência reduz a renda do brasileiro, reduzindo a renda, reduz o poder de compra das famílias, reduz comércio, reduz... Isso é uma hipótese, tá? Eles fazem 2 cenários no estudo. Mas reduz comércio, reduz indústria e puxa o PIB para baixo. Primeiro que eu não sei como chegar nessa conclusão. Primeiro que não muda nada do direito adquirido. Então você vai... Quem está recebendo, está recebendo. Então vai reduzir o quê? Concorda comigo, Daniel? Renda produzida com o fim do PPC ou as novas regras do PPC. Eles só olham sob uma ótica. Já caiu. E nós estamos considerando que a pessoa vai deixar de aposentar e vai estar ativa, trabalhando, contribuindo. Renda nativa. Então não é de premissa no estudo. Né? E o próprio É claro, ele isola só o fato. Não vai me desculpar. também traz os benefícios De você não ter, claro. Lembrando que isso é gasto público. Então vamos dizer o seguinte, em economia, você distorce qualquer coisa, se você só analisar, se eliminar todas as variáveis e só analisa só uma variável. Você tem que avaliar sobre o conjunto da variável. Você reduziu o gasto público, portanto o governo vai ter menor necessidade de tributar, o que com certeza inibe a produção. Você manteve pessoas nativas trabalhando, que é o que eu estou gerando renda. Então, esse estudo eu prefiro nem comentar, porque... Tô dando aí, eu prefiro não ter esse comentário. Eu não consigo entender. Vamos gravar, gente. Vamos. Claro. Só uma pergunta. E a facada do Bolsonaro eu vou responder. E a facada do Guedes? Tem 2 perguntas. Eu só estou perguntando ele a facada do Guedes. Não, eu acredito que a FIENG tem defendido, é uma posição da FIENG, que no momento da sociedade, todo mundo tem que dar dose de contribuição. Então entendemos o seguinte, o que o Sistema S faz é muito relevante, a própria equipe econômica já concorda com isso,
mas que em função desse momento difícil, em que todos no Brasil, que é muito fácil chegar aqui, corta isso, corta aquilo, faz não sei das contas, e aqui não corta nada. Então, nós estamos defendendo um corte de 20%, ok? Um corte De 20%. 20%. A FIENG. Dando exemplo, dizendo o seguinte, é hora de todo mundo no Brasil abrir mão de um pouco, em prol do Brasil. A sua pergunta... O senhor frisou, no meio da sua entrevista, que o encontro, a retomada de uma roda de investimento, o senhor frisou também que, entendi como alguma expectativa em função de vários fatos novos, que o governo liberal, pelo menos mais liberal que os anteriores. Nós já experimentamos na história recente do país alguns altos e baixos sobre, vamos pegar a nova economia. Só que, na média, que estão ditando os fundamentos para a nova economia são pessoas que ainda raciocinam dentro da velha economia. Então, como fazer uma ruptura, para usar um jargão do momento, o antes e o após? Aonde se encontra, de fato, um olhar bem fundamentado para essa nova economia, para sair das turbulências dos encontros entre executivo e congresso? É uma coisa que não vai acontecer tão cedo, evidentemente, pela escala que o senhor citou aí de reformas necessárias, mas enfim, como se pensar em nova economia dentro de uma turbulência, dentro de um cenário desse? Mas é na turbulência que fica mais fácil de inovar. Então eu acho que enquanto está tendo turbulência, está se discutindo o Brasil, discutindo o futuro, discutindo projetos. Então eu acho que quando está tudo bem, é mais difícil fazer ruptura. Quando as coisas não estão bem, é mais fácil de ter propostas inovadoras. Então eu acredito que é nesse ambiente mesmo que surge o novo. Então não acho que é difícil em função disso, eu acho que é mais fácil em função disso. Não sei se te respondi, mas se não respondi, eu respondo. Ficou faltando a resposta do Durval. A resposta do Durval, eu acredito que com relação ao presidente Bolsonaro, o Brasil tem um trâmite de indicação, né? Indicação do presidente referendado pelo Senado. O normal é serem embaixadores de carreira, via de regra, claro que há exceções no projeto, mas o normal é isso. E eu apoio que seja feita a indicação via Itamaraty por funcionários de carreira. Bom. A gente está com a expectativa da reforma da Previdência, já foi aprovada em primeiro turno, vem a reforma tributária, mas para além disso, o que Minas Gerais pode fazer para destravar a economia nesse segundo semestre? Minas Gerais tem tentado fazer transformações no nosso ambiente de negócio, e essas transformações são fundamentais para que, junto com as reformas necessárias que o governo federal está fazendo, a gente possa atrair investimentos. O governador tem agido de maneira bastante positiva, procurando investimentos, fazendo um trabalho de simplificação da nossa legislação tributária, fazendo evoluções na nossa legislação ambiental, mudando processos. Isso com certeza vai trazer um impacto positivo para investimentos em Minas Gerais e também para o ambiente de negócio. Com isso, eu acredito que a gente vai ter no curto prazo uma expansão mais acentuada do que a média brasileira. Mineração está incluída? Mineração também, apesar do momento da mineração, a gente entende que, passada a turbulência desse momento, ela comece a recuperar. Claro, vai demorar alguns anos para retornar ao patamar anterior, mas eu acredito que a gente começou, estamos no fundo do poço e a partir daqui a gente começa a ter boas notícias no segmento de mineração, uma mineração mais voltada para minerar seco, sem risco de barragens, e com isso a gente vai ter uma mineração mais sustentável em Minas Gerais. Presidente, quanto ao primeiro semestre, qual é a avaliação da indústria com relação ao econômico? O primeiro semestre foi um semestre muito abaixo das nossas expectativas, em função da demora das reformas que agora estão se concretizando. A gente entende que com a reforma da Previdência sendo aprovada, a gente vai ter uma nova dinâmica de crescimento no Brasil e Minas Gerais vai poder beber nisso. Mas lembrando que Minas Gerais tem se destacado na geração de empregos, apesar dessa ambiência econômica ruim. E então, numa ambiência econômica mais positiva, os resultados serão com certeza ainda melhores.
se não entrar Estado e município na reforma agora, isso tem que ser prioridade aqui no Estado, acima até da recuperação fiscal, por exemplo? Na minha leitura, sim. Né? Se ficar para a Assembleia aqui aprovar, eu acredito que isso passa por a fila, né? A reforma da Previdência Estadual, porque ela é muito crítica para o nosso Estado e de fundamental importância. Mas ainda espero, mantenho minhas esperanças, que a reforma da Previdência seja aprovada no Congresso Federal, embora sei que esse cenário é difícil, mas é o cenário que nós temos que trabalhar, porque ele é melhor para os mineiros, melhor para os brasileiros. Além da reforma, o senhor citou também reforma tributária, bloco K, E-Social. Qual seria o próximo passo depois da aprovação da reforma? Eu acredito que o E-Social já foi anunciado pelo Ministério da Economia, um trabalho árduo da FIEM nessa direção, a simplificação, é muito positivo. Ontem passou na comissão mista do Congresso a extinção do E-Social, que é ainda melhor do projeto de liberdade econômica, da MP de liberdade econômica. E com relação ao Bloco K também temos notícias muito favoráveis de simplificação, que irá reduzir o custo das empresas na apuração e incerteza jurídica também com relação ao gasto tributário. Então isso tudo é muito favorável para o cenário de investimento. Além disso, estamos aguardando aí mudanças nas NRs, visto que as NRs brasileiras são muito rigorosas e que máquinas europeias, alemãs, italianas, suíças, quando vêm ao Brasil, não servem, né? De acordo com a nossa legislação, tal rigor da nossa legislação. Então a gente entende que vão ter mudanças positivas para que o Brasil possa competir com o resto do mundo em pé de igualdade. Já tem um setor que tem investimentos engatilhados, só esperando melhorar o ambiente econômico? Nós temos vários setores que estão investindo já e tem diversos outros que estão com projetos, vamos dizer assim, na gaveta, guardando só uma melhor ambiência econômica para fazer investimento. São vários setores, né? Um nem outro. E eu quero dizer que, claro, que Minas Gerais tem uma dinâmica e uma vocação. A indústria de alimentos é vocação em Minas Gerais, papel e celulose é vocação, a indústria metalúrgica e siderúrgica é vocação de Minas Gerais. Então a gente tem alguns setores que a gente tem uma maior vocação, esses tendem a ser os que vão sair primeiro. E esses investimentos engavetados é que fazem esse otimismo? Porque o crescimento até então um pouco mais de 1%, o senhor já prevê que pode chegar a 3%, 4%. É esse o otimismo? Exatamente. O que a gente entende é que esses investimentos serão necessários para um novo salto de crescimento econômico. E a expectativa é que faz o investimento. A pessoa faz o investimento não em função do momento econômico atual, mas em relação à expectativa do momento futuro, porque o investimento é geralmente uma expansão. Então ela não está olhando só hoje, ela está olhando amanhã. Então quando a expectativa é positiva, a propensão a investir é maior e com certeza isso vai gerar postos de trabalho, também maior renda e consequentemente arrecadação de impostos, etc. Obrigado.